Olá pessoal, eu sou o professor Moisés Sonchini. Nós vamos trabalhar Fundamentos da Economia, uma disciplina para um curso técnico em administração, e eu vou explicando para vocês de acordo com o desenvolver da disciplina também, do conteúdo. A economia. A economia deriva do grego oikos, oikos nomos, ou seja, a casa das leis, casa de pensamentos. Uma ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção dos bens e serviços de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer as suas necessidades humanas. Ou seja, o objeto de estudo da economia é organizar recursos em tempo de escassez dos fatores de produção. Assim, a economia, havendo época de escassez de recursos, se faz necessário conhecer fatores fundamentais como a inflação. O que é inflação? Para que serve? O que isso atrapalha e o que isso também ajuda no desenvolver de um país ou de uma sociedade? O crescimento econômico, de acordo com esse crescimento, o que o país e as pessoas podem também conseguir com a sua escassez de recursos? As taxa de desemprego, porque isso também interfere na economia de uma sociedade. A concentração de renda, a distribuição de renda, onde estão as riquezas, como estão sendo distribuídas, e isso a economia também visa estudar. O balanço de pagamentos, como são as transações, qual o volume de fretes, valor de transferência, exportação e importação de bens, serviços e rendas, transferências capital e financeira. E também os conceitos mais importantes que veremos aqui: a escolha, a escassez, as necessidades, os recursos, a produção e a distribuição. Nisso também teremos algumas questões que a economia tenta responder. O que é? O que e quanto produzir? Como produzir? Para quem produzir? Vamos responder cada uma? Vamos lá. O que e quanto produzir? Bens para o consumo ou bens de capital? O que isso vai influenciar? Como produzir? Utilizando capital, a terra ou a mão de obra? O que nós podemos e como nós podemos produzir? E para quem produzir? Para qual camada da sociedade será atendida a produção? Isso também a economia tenta responder. Vamos lá? Resumindo então, as necessidades humanas ilimitadas versus recursos produtivos ou escassos. Essa pergunta traz a escassez e a escolha. E aí eu entro: o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Olha só. A organização econômica e os sistemas econômicos. Isso também você vai aprender no curso técnico em administração. O que é um sistema econômico? Quais os sistemas econômicos existentes? Como as sociedades resolvem seus problemas econômicos? Como se salva o recurso financeiro? Alguma coisa com a boinha? Também serve, né? Vamos lá. O que é um sistema econômico? Eu vou respondendo ao pouco, depois você vai pesquisando, o nosso material vai estar disponível para vocês também. O sistema econômico é a forma política, social e econômica pelo qual uma sociedade está organizada. E os elementos básicos de um sistema econômico são estoques de produção, estoque dos recursos necessários para a produção, complexo de unidades da produção, conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais que são a base da organização da sociedade. Então a gente entra aqui, ó. O sistema econômico pode ser classificado em sistema de concorrência pura, a filosofia do liberalismo. Você já viu isso? Se viu, vai ver melhor também agora. Sistema de economia mista, como isso também interfere no nosso sistema de produção. E o sistema socialista. E hoje, você vive em qual? No sistema capitalista. É esse aqui que vai interferir dia a dia para você também. O funcionamento de uma economia de mercado. Vamos lá? Concorrência pura. Isso interfere. Concorrência mista com o governo. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse sistema de concorrência pura. Olha lá, Adam Smith, o pai da economia, ele tinha uma laissez-faire. O que era laissez-faire? A mão invisível. E isso também vai falar para nós agora
Milhares de produtores, milhões de consumidores têm condições de resolver os problemas econômicos fundamentais e a hipótese da mão invisível. Como isso interfere no dia a dia das pessoas? O Adam Smith já estudava laissez-faire. Dá uma pesquisada, vai lá, vai no Google, escreve laissez-faire, procura, você também precisa saber. Vamos lá. Como tornar possível a mão invisível? Liberalismo econômico, mecanismo de preços. Se houver excesso de oferta e se houver excesso de demanda, o que vamos responder agora? O próprio mercado resolve os seus problemas. Então adianta aumentar o preço? Ou adianta, se eu aumento o preço, isso interfere na procura? E se eu baixo o preço demais? Vai interferir na lucratividade da organização. Esse lucro dentro da empresa tem que ser muito bem comedido para que tenhamos o quê? O êxito na nossa situação econômica. Quem vai abrir uma empresa para falir? Quem vai organizar? Então o mercado ajuda a organizar isso aí. Olha só, no sistema de concorrência pura, como os problemas são resolvidos? O que e quanto produzir? Olha a resposta, eu perguntei lá atrás. Produtores decidem através dos preços. Ele vai produzir algo que vale a pena? Porque se ele produz algo que não vale a pena, vai interferir na sua economia, vai empatar o seu capital e não vai dar resultado. Como produzir? A empresa, ela escolhe uma comparação de preços e de tecnologias. Por quê? Adianta ter um preço bom e ocupar toda a sua massa? Mas e se o preço é condizente e ocupa uma tecnologia apenas para fazer resultado? Isso pode me ajudar bastante. Para quem produzir? O encontro da demanda e da oferta. Porque adianta produzir? Gente, produzir para não vender? Como você vai fazer isso? Produzir, ficar estocado? Quanto tempo seu estoque vai poder ajudar na sua economia? Vai interferir o giro desse estoque? Vamos lá? Olha só, imperfeições do sistema de concorrência pura. Tem seus efeitos. Olha só, simplificação da realidade, flutuação dos preços. Quem vai interferir? Os sindicatos, o poder dos monopólios. Vocês têm que estudar isso aí, tem que ver o oligopólios. O que isso interfere na economia do dia a dia? As intervenções do governo, os impostos, as tarifas, preços públicos, os reajustes que o governo agora há pouco mexeu na energia elétrica. Isso interferiu nas produções das empresas. Nós estamos atualizados, estamos vendo isso aí. Por isso interfere também. Olha lá, fixação de preços mínimos. Que combustível? Qual máquina vai tocar aquilo ali? Se eu colocar um preço mínimo e isso não gerar resultado, não adianta. Então não consigo ter a máquina funcionando. O congelamento dos preços. Quantas vezes congelaram preços? E esse congelamento interfere, porque eu não consigo produzir, vai estagnando os setores da produção. Política cambial. O dólar interfere ou não? O ouro, será que interfere? Preços que estão trazendo para nós os indicadores da nossa economia. As externalidades e os defeitos na distribuição de renda. Quando a pobreza é demais, quando a miséria está muito aberta, ela não consegue comprar, então não adianta, não consigo vender, não tenho como gerar resultado e lucro, né? Olha lá. Como o Estado, então, pode intervir para resolver o problema de situações econômicas? Influência constante nos preços, taxas de juros, impostos, subsídios, taxa de câmbio. E isso interfere também nas nossas economias. Olha lá. Complemento da iniciativa privada. Sabe por quê? O governo pode trazer os seus índices, seus indexadores, mas e os bancos privados? Eles precisam também de um complemento econômico e isso vai interferir na economia. Compra de bens e serviços do setor privado. Eu compro de quem produz dentro de casa, ajuda a crescer, mas se eu vendo pelo dólar, a taxa cambial vai interferir? Vai me ajudar também. Auxiliando com isso o movimento da máquina governamental. Por quê? Um bom país ou um bom Estado, ele sobrevive com seus impostos. O Estado precisa disso, o governo precisa dos impostos. Como eu consigo gerar lucro e pagar bons impostos? Organizar a minha máquina tributária, porque as pessoas têm que ter dinheiro. Vou deixar uma dúvida para você aí, para responder na próxima aula junto comigo, hein? Pensa bem. Você é a favor da CPMF? Será que isso vai interferir no seu dia a dia ou não? Agora é com você.
Até a próxima, muito obrigado, fiquem com Deus.